Esse vídeo é para você, proprietário. Nós listamos 5 dicas para você acelerar o processo de locação do seu imóvel. Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do grupo SP Imóvel e este vídeo, você que assistiu ao título certamente já sabe do que se trata, né? O que você vai encontrar por aqui, que são dicas que nós listamos para que você consiga acelerar, agilizar ali o processo de locação da sua propriedade. Afinal de contas, quem visa ter imóveis com a finalidade de ter uma renda extra ali todo mês, enfim, tem aquela propriedade como um investimento, ficar com aquele imóvel parado pode render alguns prejuízos, né? Pode te dar algumas dores de cabeça. Então, quanto antes você conseguir agilizar esse processo de locação, é melhor para você. E é sobre isso que nós conversaremos por aqui agora. Então, nós listamos 5 dicas para você conseguir alugar a sua propriedade o quanto antes. E a primeira delas, nós sempre falamos por aqui. Você certamente já está cansado, caso seja um inscrito aqui no nosso canal, já tenha assistido algum outro conteúdo, já deve estar cansado de me ouvir falar sobre a importância das imobiliárias, né? Pois é, elas são super importantes sim, e elas são a primeira dica que eu vou te dar aqui agora, que é justamente você contar com o respaldo de uma imobiliária, você conseguir anunciar o seu imóvel através de um portal imobiliário, enfim. Então tudo isso acaba agilizando esse processo de locação, pois você está contando com o intermédio de especialistas e que eles têm ali todo o conhecimento técnico, até mesmo de divulgação do seu imóvel. Então, eles conseguem sim encontrar com uma maior facilidade um potencial inquilino, né? Uma pessoa interessada em virar o locatário ali da sua propriedade, nesse contrato de locação. Eles conseguem encontrar alguém que esteja de acordo com o perfil desejado por você, que esteja condizente com o tipo de imóvel, com o seu tipo de negociação e tudo mais. Então a imobiliária ela vai te auxiliar muito, não só nas questões legais, na parte administrativa, como também para acelerar esse processo de locação. Então essa é a nossa primeira dica. E antes de eu partir para a segunda dica, é importante eu enfatizar o seguinte, tá? Caso você pense, mas a imobiliária eu vou ter que pagar ali todo mês um percentual, né? Uma comissão por aquele aluguel, vai me fazer perder dinheiro. Se você colocar na ponta do lápis o tempo que seu imóvel pode ficar parado, sem estar sendo divulgado, sem estar sendo administrado pela pessoa correta, sem aquela pessoa poder estar potencializando aquele portal ali com bastante acesso de pessoas que pesquisam imóveis para alugar, se você ficar com a sua propriedade parada por muito tempo, somando o total de comissão que você paga para um especialista cuidar de tudo para você não ter dor de cabeça, não vai dar nem metade do prejuízo que você tem com o imóvel parado. Então aí fica também um ponto a se pensar se vale a pena mesmo não contar com respaldo profissional nesse sentido. E olha, também não vou para outra dica sem dar uma dica bônus por aqui, tá? No portal SP Imóvel, em todos os nossos portais regionais e também o nosso portal que engloba todo o estado de São Paulo, saiba que você consegue agilizar muito o seu processo de locação através do anúncio gratuito. Sim, é gratuito e seguro. E mais do que isso, caso você disponibilize o seu imóvel ali para locação através do nosso portal, você vai poder contar com o respaldo de um profissional, pois nós temos inúmeras imobiliárias que estão ali, são as nossas parceiras, e elas entrarão em contato contigo para ver se podem cuidar ou não do intermédio das suas negociações. Então você não vai pagar nada pelo seu anúncio, além de contar com um portal que tem uma grande visibilidade aqui na internet e que é tido também como uma referência imobiliária. A segunda dica
ela é algo que pode mexer um pouquinho mais com o seu coração e com o seu bolso, tá? Mas vai valer a pena caso você considere, enfim, faça um estudo aí da sua real condição e necessidade, tá? Que é com relação às condições do imóvel. Sim, coloque-se você aí no lugar de uma pessoa que está procurando alugar um imóvel, que precisa, né, encontrar uma nova moradia, que ela precisa se sentir bem no local. Você acha que ela vai preferir alugar algo mais em conta, mas que não esteja em tão boas condições, ou pagar um pouquinho mais caro, estando em um ambiente em que ela só precisa se mudar, né? Levar seus pertences, mas que o imóvel, né, o ambiente esteja em boas condições. A grande maioria das pessoas, mesmo que o valor fique um pouquinho maior, preferem isso, pois se você levar em conta também lá as contas no final do mês, sai mais barato você pagar um pouquinho mais todo mês por aquele aluguel, morando em algum imóvel mais arrumado, em boas condições, do que você ficar tendo dores de cabeça ali, com goteiras, ou com alguma coisa que, devido a mau uso, ou até mesmo ao tempo, fica quebrado, né? Então isso pode sim atrapalhar muito a relação entre o proprietário e inquilino, e muitos inquilinos acabam sim preferindo residir, alugar um imóvel em boas condições. Então você que é proprietário, você já fez uma análise de como está aquele imóvel que você está pretendendo alugar? Você moraria em um imóvel naquele estado? Caso sua resposta seja negativa, será que não vale a pena você dar uma ajeitadinha? Ou até mesmo fazer alguma negociação com o inquilino, caso vocês estejam aí em alguma tramitação, para ver se ele vai alugar ou não, se vocês vão formalizar em contrato, enfim. Será que não vale a pena você negociar, barateando um pouco aquele valor do imóvel, da locação do imóvel, ir realizando algumas reformas, o próprio inquilino vai fazendo algumas coisas e vocês em comum acordo vão ajustando? Será que não vale a pena? Então é muito importante que isso esteja no seu radar e que você considere, tá? Porque isso pode sim estar atrasando a alocação da sua propriedade. Mas veja bem, tá, gente? É muito importante que fique claro que quando a gente fala num contrato de locação, trata-se de algo de mão dupla, tá? Uma via dupla ali. Por quê? Da mesma forma que o inquilino procura um imóvel em boas condições, esse mesmo inquilino tem que ter ciência de que ele precisa devolver aquela propriedade em perfeitas condições, né? Nas mesmas condições em que ele acabou pegando ali no início do contrato. Então, tem que existir um equilíbrio entre isso. Então, você que é proprietário, que tem receio de reformar ou melhorar a sua propriedade para disponibilizá-la para locação, com medo de que aquele inquilino não cuide tão bem de tudo, saiba que a lei do inquilinato também ela acaba deixando muito bem claras algumas obrigações, algumas não, todas as obrigações, não só do proprietário, como também do inquilino, tá? Aliás, já vou aproveitar o gancho aqui, nós já comentamos aqui no nosso canal e também lá no nosso blog, falando sobre essas obrigações. Então, eu e a Fabiana, nós conversamos com o Marcel de Toledo, que ele é o diretor aqui do nosso portal, diretor de marketing, e também é advogado especialista no ramo imobiliário. E ele falou sobre a lei do inquilinato, sobre as obrigações de inquilinos e proprietários. Então, são dois conteúdos separados de acordo com as partes, né? E eles estão aparecendo aqui como sugestão para você, tá? Então é muito importante que você, proprietário, tenha ciência de quais são as suas obrigações e as obrigações do inquilino, e que você saiba que você também estará resguardado caso aquele locatário, aquele novo morador da sua propriedade não cuide tão bem do seu patrimônio, tá? Você está resguardado. Então vale a pena sim você deixar tudo em ordem para que aquele inquilino entre
more, reside em um bom ambiente e ele te devolva em boas condições também. Caso isso não aconteça, você está resguardado pela lei. E é claro, se tiver um profissional te auxiliando em tudo isso, aí a dor de cabeça é quase zero, tá? Bom, a terceira dica também é um ponto que tem muita gente que fica na dúvida, né? E eu já ouvi muita gente falar, eu não vou comprar um imóvel e fazer móvel planejado para colocar para alugar. Não vou deixar móvel que eu não posso tirar, porque depois eu quero disponibilizá-lo para locação e o inquilino não vai cuidar, então eu não vou ter essa dor de cabeça, não vou ter esse gasto. Tudo bem. Essa nossa terceira dica é com relação a esse ponto, tá? Que é justamente os imóveis semi-mobiliados. Sim, se você tem um imóvel semi-mobiliado, saiba que você está na frente aí de alguns proprietários que têm a pretensão de alugar a sua propriedade e que não tem mobília nenhuma, tá? Então aqui, colocando-se no lugar de um inquilino, tá? Você prefere residir em um ambiente que você chegue ali, que ele esteja em boas condições e que ele já tem algumas mobílias, e é só você se mudar e levar coisas básicas ali do seu que pertencem a você, do seu cotidiano, eu ia preferir, porque aí você já tá pagando aquele valor do aluguel e você já pensa que não tem tantas coisas para mexer, tantos gastos extras por aí, como por exemplo com os móveis, né? Então, se você pensar com essa cabeça de inquilino, você vai entender que esse é um ponto que sim pode acelerar o seu processo de locação, tá? Mas aí também entra um outro pensamento de proprietários e que tem sim fundamento, tá? Que é com relação a você deixar bons móveis ali na propriedade e o inquilino não cuidar, o móvel quebrar e você ter que repor aquele móvel, ou então até mesmo o inquilino levar embora algum móvel. Sim, gente, acontece isso. E ó, vou trazer uma questão pessoal minha, tá? O meu pai, ele tinha até armário planejado lá no apartamento dele e a inquilina levou embora. Ela levou embora e ele não tinha alugado com um imobiliário, ele não foi atrás, ele ficou no prejuízo. Então foi até uma dor de cabeça dele, abri aqui um parênteses de uma questão pessoal, porque existem sim casos como esse. Mas aí entra o outro ponto que a gente sempre fala e que aqui é a nossa primeira dica, né? Se você tem lá o profissional te dando suporte, ele não vai deixar que isso aconteça, ou caso aconteça, ele vai tomar as devidas medidas, né, as medidas necessárias para resolver a situação e buscar ali o inquilino para que ele arque com esse prejuízo que ele está te gerando, tá? E mais do que isso, dependendo do que for comprovado, aquele inquilino ele vai ter que comprovar, ele vai ter que arcar inclusive com pagamentos além do móvel que ele levou, que ele quebrou e tudo mais. Então, esse profissional ele é uma peça-chave no meio de tudo isso e você promovendo um ambiente com bons móveis, em boas condições, você proprietário, tendo o especialista ali intermediando tudo, você pode ficar mais tranquilo, tá? Porque em qualquer impasse que você possa vir a ter com aquele inquilino, é a hora que esse especialista, que esse profissional entra em ação e faz valer os seus direitos como proprietário. Então, quando você faz lá uma boa vistoria, no momento da assinatura do contrato, onde você consegue delimitar muito bem, determinar muito bem o que tinha, quais eram as condições daquela propriedade no início do contrato, no final, o inquilino tem que entregar tudo dentro daquelas mesmas condições, tá? Então é um direito seu. Então vale a pena sim você ter um imóvel bom, né? Bem arrumadinho, limpinho, com tudo em ordem. Não precisa ser nada chique, né? Afinal de contas, mas você pode sim promover ali um ambiente bom, prazeroso e de qualidade para aquele locatário, para aquele novo morador, porque no final do contrato ele tem que te devolver tudo na mesma condição. Então, resumindo, vale a pena sim você promover ali dentro daquele ambiente, daquele imóvel,
alguns móveis que são muito úteis no dia a dia, como por exemplo armários na cozinha. Dessa forma você acaba evitando que o inquilino fure alguma parede que não pode furar e coloque um armário lá que depois não é do seu gosto e ele não queira tirar, enfim, acaba evitando algumas dores de cabeça. Então você não precisa fazer um móvel sob medida, ter um grande investimento em cima disso, mas ter um armário lá arrumadinho, bacana, para o inquilino conseguir usufruir bem. Então você pode pôr os armários na cozinha, você pode pôr armários nos quartos. Esses são os móveis que são mais requisitados, tá? Que são ali a grande votação de quem busca por um imóvel. Mas olha, também fica uma outra dica relacionada a isso, tá? Tem inquilino que prefere entrar no imóvel pelado. Então se você tem lá tudo, até geladeira, micro-ondas, máquinas de lavar e tudo, você também corre o risco do inquilino querer levar algum bem dele para lá, ter que tirar o seu, então a sua máquina de lavar, enfim. Aí pro inquilino pode não compensar, por exemplo, se é uma máquina de lavar que é a lava e seca, por exemplo. Então a manutenção ela é mais cara. O inquilino ele já pode ficar, vou pagar aqui um aluguel um pouco mais caro, porque tem tudo isso, mas se eu quebrar, vou ter que pagar uma nota ali de manutenção. Então também é um pensamento que esses inquilinos podem ter. Mas você oferecer móveis básicos, como esses que eu falei, de armários de cozinha, armários nos quartos, ou banheiro e tudo mais, isso é interessante sim para você acelerar o seu processo de locação. Bom, a nossa quarta dica, ela também é aquela que pode mexer aí no seu coração, né? Porque quando a gente é dono de uma coisa, a gente valoriza aquilo que é nosso, só a gente sabe o quanto foi suado, quanto foi duro conquistar aquele bem, ainda mais quando trata-se de um imóvel, né? Só a gente sabe a luta que é, a batalha que é para você conseguir ter uma propriedade, ainda mais para alugar, né? Então a gente visando a alocação como algo para nos trazer maior rentabilidade no mês, uma renda extra para o nosso mês, a gente quer o quanto maior for o valor que a gente vai receber é melhor, né? Mas essa quarta dica é justamente relacionada a isso, tá? Que é você oferecer um imóvel com o valor real dele, tá? Um valor realista praticado no mercado, levando em consideração algumas questões, tá? Então, como por exemplo, levar em consideração a localização dele, as condições daquele imóvel. Então, se esse imóvel ele já tem móvel ou não. O que mais tem aqui? A concorrência também, você tem que ver se é uma região que tem muitos imóveis ali disponíveis para locação e até mesmo as características dele. E o que mais? O andar, nossa, esse é um ponto que também acaba mexendo bastante, tá? O andar, principalmente se for um imóvel sem elevador, tá? Se for um apartamento sem elevador ou um sobrado e é para um casal de idade, enfim, tem algumas questões que acabam mexendo sim, acabam influenciando no valor dessa locação. E também algo que influencia muito, não estava nem escrito aqui, mas que eu lembrei agora, eu vou adicionar até no texto, que é com relação ao valor do condomínio. Sim, se você tem um imóvel no condomínio que é mais antigo, normalmente o valor do condomínio acaba sendo mais caro. Então, se você fechou um pacote, né, de locação, então já está embutido ali para o inquilino o valor do aluguel mais o condomínio, aí não mexe tanto para o inquilino, tá? Agora, se o inquilino vai pagar a locação mais o condomínio, não é um pacote fechado, aí isso já pode gerar um sinal de alerta para esse inquilino, tá? No valor aí da sua alocação. Então é muito importante considerar esses fatores, tá? O valor do imposto, que é o IPTU e tudo mais. Então tudo isso você tem que colocar na balança na hora de parametrizar, na hora de definir o valor ideal para o seu aluguel, né? De quanto que você vai cobrar no aluguel. E aí, para complementar essa dica, eu já vou dar a quinta dica, tá? Que é com relação a você, proprietário, estar aberto às negociações.
Então, a partir do momento que você coloca ali um valor realista, né, um valor real de locação do seu imóvel, a dica que a gente dá é que você pode colocar ali um pouquinho para cima, mas obviamente que dentro da régua do que é o valor praticado em mercado, para você ter uma margem para negociação. Então, se aquele inquilino ele quer negociar, você consegue pôr um pouquinho mais para baixo sem desvalorizar o seu imóvel, tá? E também é importante contar com o fato de que, se você está disponibilizando esse imóvel para locação juntamente a um profissional, contando com um profissional, tem a comissão dele. Então, tudo isso vai fechar ali o valor final do aluguel. Então, pense, coloque-se no lugar do inquilino, mas de forma que, óbvio, você não saia prejudicado. Tem que ser feito o que é justo. Então, veja um valor justo, real e condizente ao mercado, mas também esteja ali aberto para uma provável negociação. Então, não coloca nunca o valor mínimo, tá? É óbvio, vai depender de alguma situação que você esteja. Às vezes está passando por um processo que você precisa alugar logo, então você vai abaixar muito. Só que aí a longo prazo pode sair mais caro isso, tá? Mas essas são as nossas dicas aí para você conseguir potencializar, acelerar as chances de você alugar o quanto antes o seu imóvel. Bom, no meio do vídeo eu já falei, né, que era a nossa dica bônus ali, que era com relação a você anunciar gratuitamente o seu imóvel através do nosso portal, que é tido como uma empresa referência aí no mercado imobiliário. A gente não cobra nada pelo seu anúncio e nós já publicamos um vídeo aqui no canal onde eu explico como que funciona, tá? Então ele tá aparecendo aqui agora para eu não ser repetitiva. É só você assistir, correr para anunciar e aí, meu filho, é só partir para abraço, porque você vai poder contar com o respaldo de um profissional ali. Então, vale muito a pena, certo? E caso eu tenha esquecido de dar alguma dica bacana aqui, ou você acha que alguma dica que eu dei não tem muito fundamento, não, você já fez, mas não conseguiu alugar, enfim, coloque aqui nos comentários, tá? Que eu vou olhar, a nossa equipe está sempre de olho, e aí outras pessoas que assistem esse conteúdo, elas podem, putz, é verdade, tem essa dica aqui, eu vou praticar. E vai nos contando, tá? Como é que tá aí todo o seu processo de negociação, que a gente tá sempre torcendo para que o melhor negócio seja fechado entre todo mundo. Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua atenção, pela sua companhia e até mais. Um beijo!